Em homenagem à turma do Avalone e da minha voz Cida, começa agora a segunda parte da entrevista com o presidente Paulo Nobre. Presidente, o que você pode contar que vai ter no centenário? Vai ter festa, vai ter eventos? O que se pode contar já sobre os 100 anos do Palmeiras? Bom, nós antecipamos o centenário normal que os clubes normalmente comemoram, começa a se comemorar quando se completa 100 anos. Nosso centenário se iniciou quando completamos 99 anos, que deu início ao 100º ano do Palmeiras. Então, por exemplo, são eventos como a troca de camisas entre o time foi muito legal. do Palmeiras de 1965, que teve a honra de vestir a camisa da seleção brasileira, do goleiro à ponta esquerda, como se falava antigamente. Foi a única vez na história que um técnico estrangeiro dirigia a seleção brasileira, Firpo Nunes. Então a gente tentou homenagear os jogadores que participaram desse momento histórico do Palmeiras, naquela troca de camisas que marcou a estreia da nossa camisa número 3, que é a camisa amarela, muito bonita. Falando nisso, a Adidas está de parabéns. E eu acho que eventos como esse vão acontecer até o dia 26 de agosto de 2014. E, na verdade, nós gostaríamos até de estender as comemorações até janeiro de 15, quando completa 100 anos do nosso primeiro jogo, Taça Savoia, se eu não me engano foi em janeiro de 15. Então, eventos vão acontecer e a gente vai guardar um pouquinho de surpresa, até também porque a surpresa é a alma do negócio, né? Mas vão acontecer vários eventos desse sentido. Quando você foi eleito presidente, várias coisas foram ditas sobre as dificuldades de administrar o Palmeiras, inclusive a data da eleição do presidente do Palmeiras, né, que atrapalha. Muito se foi dito em outros times que caíram para a segunda divisão e times grandes, que a mudança não era só externa, ela tinha que ser interna, na administração, na estrutura. O quanto isso toma do seu tempo e para deixar o Palmeiras um time moderno? Porque o Palmeiras tem ainda dentro do Palmeiras uma cultura muito, não posso dizer que é antiga, mas muito tradicional da administração do futebol. E a gente vê hoje movimentos como o Bom Senso Futebol Clube, que eu não sei qual é a sua opinião, mas gostaria de saber, essa necessidade de modernizar não só a administração, mas a realização do negócio, para ele se tornar uma coisa lucrativa, porque tem a parte emocional, romântica do futebol, mas se não der dinheiro, não tem jogador, não tem festa e não tem centenário. Eu diria que a parte tradicional, ela precisa se adaptar. Tudo que é tradição, você não precisa necessariamente mudar, mas você precisa adaptar aos novos tempos. Agora, o que é antigo, isso precisa ser mudado. E tem coisas antigas no Palmeiras que a gente encontrou que até assustam. Às vezes a gente fala, o sistema operacional do Palmeiras, até há pouco tempo, e até a gente conseguir implementar um novo, porque o clube ainda está em obras, é o DOS. E as pessoas falam, mas é modo de dizer? Não, não é modo de dizer. O Palmeiras ainda opera com o DOS. Então, quer dizer, coisas como essas precisam ser mudadas. Coisas tradicionais precisam talvez serem adaptadas. Agora, quanto que toma do meu tempo? Toma o meu tempo integral. As pessoas às vezes podem imaginar que ser presidente do Palmeiras é só glamour, ou é só dar uma entrevista legal e gostosa como essa que a gente está tendo agora. Mas ser técnico do Palmeiras são tomar decisões muito difíceis, e às vezes você não tem tempo para tomar essa decisão, tem que ser de uma hora para outra. Ser presidente do Palmeiras é você não lidar só com o futebol, com a comissão técnica, com jogadores, com contratos e etc. Tem todo um clube social que você também precisa dar atenção, afinal somos uma sociedade esportiva. Tem um relacionamento com uma parceira de 30 anos, que é muito importante iniciar esse relacionamento de uma maneira correta para ambos os lados. Num relacionamento de 30 anos, se você tiver um desviozinho mínimo nesse início, em 30 anos abre um gap muito grande, e qualquer relacionamento que não seja bom para ambas as partes não funciona. Vamos falar desse assunto, que é um assunto latente. Como está o relacionamento agora? O contrato previa, em caso de divergência de opiniões, formas de se discutir arbitragem. Isso, existe arbitragem, existe antes da arbitragem, me falha o nome agora, mas quer dizer, o contrato prevê formas de eventualmente as partes chegarem a um acordo no caso de divergências, e com muita naturalidade nós. Você conhecia o contrato antes de ser presidente do Palmeiras, na íntegra?
Olha, existiram alguns contratos, né? Então, que eu me lembro de eu mesma aí no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, ver o contrato exposto no dia da votação, etc. Bom, e tal. teve o contrato de intenções, etc., que foi assinado em 2008, depois teve a escritura pública, que foi assinada, se eu não me engano, em 2010. Eu já não era mais vice-presidente. Esse contrato de 2010 tinha certeza absoluta que refletia praticamente tudo o que foi combinado e aprovado em conselho em 2008. A minha surpresa foi que alguns pontos, eles estão colocados na escritura que eles prevêem ou não prevêem, que eles dão ensejo a interpretações. Isso que me assusta, porque as interpretações da parceira são radicalmente diversas da do Palmeiras, e as interpretações do Palmeiras elas estão fundadas única e exclusivamente em tudo que foi combinado em 2008 com o Conselho Deliberativo e depois em Assembleia Geral, onde o sócio votou a favor, ou seja, todas aquelas premissas que motivaram não só o Conselho Deliberativo a aprovar o negócio, como em Assembleia Geral o sócio a ratificar essa aprovação, ela não está de uma maneira tão clara, então está suscetível a interpretações. Mas o senhor teme que isso vá atrasar a obra? Pode ser que atrase, mas o atraso ou não atraso da obra, isso é uma pergunta que claro, tem que responder é a parceira. Também tenho que perguntar à parceira, mas uma vez que a parceira é a responsável pela obra. A responsabilidade do Palmeiras e dessa presidência especificamente é fazer valer tudo que foi combinado, porque o que for acordado agora vai valer para os próximos 30 anos. Então é muito importante o palmeirense entender o seguinte: todo mundo está ansioso para que nós voltamos a jogar na nossa casa. É muito importante isso. Jogar em casa tem um fator psicológico muito grande, mas mais vale esperar um pouco para que fique pronta a arena. Essa ansiedade, ela não pode atrapalhar os próximos 30 anos da instituição. Então, eu como presidente não vejo a hora do Palmeiras jogar no Allianz Parque, não vejo a hora. Agora, eu como presidente, eu não tenho a vaidade de, na minha gestão, acontecer a inauguração do estádio, mas eu tenho a obrigação de zelar pelos próximos 30 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vou perguntar para uma pessoa que deve poder me responder isso com a melhor, mais bem resolvido para me dar uma resposta boa para isso. A torcida do Palmeiras é bipolar? Se é bipolar, eu diria que a torcida do Palmeiras é extremamente passional. Porque a mesma torcida que entra no estádio, eu vou falar isso, né? Porque você vê isso quando você é diretor, imagina o dirigente, e você já foi do outro lado, só do outro lado, a mesma torcida que vibra e lota o estádio, compra ingresso 2 semanas antes, ela vai ao acesso. Mas você não pode, você tem que respeitar absolutamente todo torcedor. Claro. Então, tipo assim, não importa que seja uma esmagadora minoria, ele tem o direito de ter a sua opinião, por mais que seja contrário à esmagadora maioria. Mas você não pode resumir a torcida do Palmeiras, não estou generalizando, milhões claro, de pessoas pela opinião. Mas eu estou falando isso porque talvez... isso é um exemplo recente, mas eu fiz muitos jogos do Palmeiras na palestra e espero fazer muitos no Allianz Parque. A torcida do Palmeiras, com 5 minutos de jogo, ela marca o escanteio, ela marca a bandeirinha, ela marca o cara que bate o lateral. Ela tem essa coisa passional que você disse, de amar e odiar o mesmo jogador no mesmo jogo. Eu acho isso muito divertido. O que é gostoso em ser torcedor é que você ama um jogador, 5 minutos depois você odeia aquele jogador, e mais 5 minutos você quer que ele esteja na seleção brasileira, e você como torcedor está certo nas 3 situações. Isso que é a magia de ser torcedor. O torcedor não tem que ter compromisso com a responsabilidade da decisão. Ele torce. Não, eu até concordo com isso. O Palmeiras tem... Ele ama. Ele não tem essa fidelidade, se é que eu posso usar essa palavra, com um ídolo, que outras torcidas têm. Você vê que o ídolo falha, o ídolo joga mal 2, 3 jogos, e as outras torcidas, a maioria das outras torcidas, no modo geral, tem um pouco mais de paciência. A torcida do Palmeiras, por exemplo, adora o Valdívia um jogo, detesta no próximo, quer correr atrás dele no Chile no outro e quer que ele seja titular da seleção chilena no outro. E é muito divertido isso. Você vê que a pessoa torce de fato para o Palmeiras. Se ele estiver jogando bem, eles adoram o Valdívia. Se ele estiver jogando mal, vende o Valdívia. O que eu posso dizer é o seguinte: o torcedor do Palmeiras
não é fiel, ela é 100% leal. E a lealdade do torcedor palmeirense de verdade é para com a instituição, é para com a camisa, e ele respeita. E é extremamente leal com todo jogador que é comprometido o tempo inteiro. Agora, mais uma vez, não dá para generalizar a opinião de milhões de torcedores do Palmeiras baseado em algumas dezenas de centenas de torcedores, talvez que chegam a alguns milhares de torcedores. Não dá para refletir o que pensa milhões de torcedores. Mas é o que normalmente aparece. Porém, estão no estádio. Essas dezenas de centenas de torcedores, ou até alguns milhares, tem que ser respeitado. Eles têm opiniões deles sobre aquele jogador. Por mais que divirja da esmagadora maioria do estádio, ou da esmagadora maioria da torcida do Palmeiras, são torcedores. E eu não faço a distinção. Ninguém é mais torcedor do que ninguém. Não é porque você faz parte de um grupo onde você usa a mesma camisa e que você tem a organização de cantar os mesmos hinos ao mesmo tempo, ou tem até a criatividade de fazer bandeiras maravilhosas, etc., não te torna mais palmeirense e nem dono do clube do que um torcedor comum que eventualmente não tem todos esses pré-requisitos que eu estou falando, mas ama o Palmeiras tanto quanto qualquer outro palmeirense. Ninguém ama mais o Palmeiras do que a minha avó Cida. Vó Cida, o ano do centenário promete aqui, o presidente do Palmeiras será glorioso, será alviverde imponente. Obrigada, Paulo Nobre. Imagina, que 2014 seja muito verde para todos nós, seja muito verde para todo mundo, porque o verde é uma cor maravilhosa, cor da esperança, cor da vitória, a vitória é verde. Como diz meu amigo Avalone, palestra! Todo mundo fala que o oceano é azul, para mim o oceano é verde. É verde. Muito obrigada. Sucesso. Obrigado. Società Palestra Italia, fundada